Olá, queridos alunos, com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre introdução à zootecnia. Na aula de hoje, nós ainda iremos continuar com aqueles conceitos importantes dentro do estudo da exognosia. Vamos lembrar que quando eu falo exognosia, eu estou me referindo a toda aquela avaliação referente à anatomia externa dos animais. Lembrando que esta avaliação da anatomia externa dos animais, ela é importante para que a gente possa avaliar e também fazer julgamentos necessários para realmente entender e confirmar se aqueles animais são animais propícios a serem utilizados, tanto quanto matrizes ou reprodutores, já podem ser utilizados de acordo com a sua aptidão, se são animais mais voltados para tração, se são animais mais voltados para a produção de carne, para a produção de leite. E, além disso, nós podemos também identificar a questão dos defeitos, né, que são características indesejáveis, e lembrando que muitas vezes esses defeitos, eles são o quê? São defeitos congênitos, eles passam para os seus descendentes. Então, dessa forma, animais que apresentam defeitos congênitos devem ser descartados do nosso sistema, uma vez que, na medida em que esses animais estão presentes dentro dos nossos sistemas, eles irão causar problemas passados aí para os seus descendentes. Então, dentro dessas avaliações exognósicas, uma das questões importantes, nós já até comentamos em aulas anteriores, diz respeito ao quê? Diz respeito aos aprumos. Lembrando que o que seriam os aprumos dos animais? Seria a direção do segmento dos membros desses animais, considerados isolados ou em todo o seu conjunto, ou simplesmente nós podemos nos referir aos aprumos como a direção normal dos membros. Dessa forma, nós podemos classificar os aprumos em dois tipos: aprumos regulares e aprumos irregulares. Bom, os aprumos regulares do animal é aquele que apresenta bom equilíbrio, sólida sustentação, ou seja, o animal ele se sustenta de maneira equilibrada e, portanto, uma correta distribuição das pressões sobre as superfícies articulares daqueles membros. E como aprumos irregulares, nós podemos definir que são aqueles defeituosos, prejudiciais ao equilíbrio do animal e, portanto, prejudicial impedindo com que o animal ele não tenha uma boa sustentação. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns aprumos irregulares. Então, pode, por exemplo, acontecer em equinos, né, quando os aprumos eles não estão dispostos de maneira regular, alguns podem apresentar esse tipo de problema aí. Na medida que os animais caminham, o que vai acontecer? Esses aprumos, ou seja, as pernas, elas tendem a se chocar uma com as outras. Então, a questão de aprumo ela é muito importante, porque realmente ela prejudica muito o desempenho do animal. Ela prejudica o animal de acordo com a sua movimentação, né, a sua locomoção. Ele também pode ser prejudicial em aspectos relacionados à reprodução. Muitas vezes, animais que apresentam problemas de aprumo, elas não conseguem sustentar, no caso de matrizes, o macho que está em cima dela durante o processo de monta. E um outro aspecto importante, quando a gente trabalha com reprodutores que estão com problemas de aprumo, eles sentem uma dificuldade muito grande em poder subir
em cima das fêmeas. Então, esse aspecto é um aspecto muito importante que deve realmente ser levado em consideração. Uma vez que nós já falamos que muitos desses defeitos de aprumo são defeitos o quê? Congênitos, que são passados para os seus descendentes. Aqui, neste animal Nelore, nós temos dois exemplos. Na figura A, nós temos exemplos de aprumos regulares, ou seja, que estão bem distribuídos, o animal encontra-se bem equilibrado e, portanto, a pressão ocorre de maneira homogênea entre todos os aprumos do corpo do animal. E aqui na figura B nós temos um exemplo de um animal que é popularmente chamado de animal cambota. Observem que esses aprumos eles não estão dispostos de maneira regular, né? Os aprumos dos animais tendem a estar tortos. Isso realmente gera um desgaste, uma pressão muito grande e desequilibrada entre esses membros. Então, lembrando que os aprumos, nós podemos aí defini-los do ponto de vista prático e realizar, né, como se a gente traçasse linhas imaginárias para que a gente possa realmente julgar a avaliação da composição daqueles animais nas pernas e referente aos seus pés. Essas linhas, elas são traçadas sobre o aparelho locomotor, como nós estamos observando aqui na figura, com o objetivo de quê? De delinear e avaliar a postura dos animais, proporcionando, portanto, um equilíbrio desejado. Dessa forma, os aprumos eles podem ser apreciados das seguintes formas. Nós podemos avaliar os aprumos de acordo com os membros anteriores, que podem ser visualizados tanto de frente ou lateralmente, né, através do seu perfil. E temos também os membros posteriores, que também podem ser vistos de perfil, ou seja, frontal, e pela parte de trás. Então, aqui nós temos exemplo, né, de um animal visto da sua forma com membros anteriores vistos em perfil. E reparem que esse animal ele apresenta um problema de aprumo, né, que é um problema que a gente chama de aprumo ajoelhado. Repare que a perna desse animal ela não está disposta de maneira equilibrada. Isso realmente causa uma dificuldade de locomoção, prejudicando, portanto, o desempenho do animal de uma maneira bem significativa. Bom, os aprumos irregulares, eles podem ocorrer da seguinte forma. Nós podemos ter o que a gente chama de desvio total para diante, que é também chamado aí de um animal acampado de diante. Pode ser também desvio total para trás, sobre si de diante, ou o animal que apresenta um aspecto debruçado. Um desvio parcial nos joelhos para diante, que é aquele exemplo que nós vimos ali agora, que é chamado animal ajoelhado. E o desvio parcial nos joelhos para trás, que é um animal que apresenta aprumos conhecidos como transcurvos. Então, nós temos aqui exemplos de um animal visto de maneira lateralmente, demonstrando cada uma daquelas formas que nós falamos no slide anterior. Então, aqui nós temos o animal regular, que é aquele animal completamente equilibrado com relação aos seus aprumos, onde é possível constatar que não existe nenhum desvio naquela linha imaginária traçada que possa realmente prejudicar
o desempenho do animal em relação a problemas relacionados a aprumos. O animal debruçado é aquele animal que possui os aprumos mais voltados para trás, como nós estamos observando aqui nesta figura. Já o acampado diante, ao contrário do que acontece com o debruçado, ele tende a ter os aprumos mais voltados para frente. Já o animal transcurvo é aquele que tende a apresentar, durante a inserção dos aprumos, movimentos, né, formas bastante regulares, realmente quase que formando uma curva. E o animal ajoelhado é aquele que apresenta esta região aqui, que por algumas pessoas é chamada de joelho, bem saliente em relação às outras partes. Isso tudo são problemas que devem ser, portanto, evitados para que esses animais não possam, portanto, entrar nos nossos sistemas de produção. Portanto, animais que apresentam esses problemas relacionados a aprumos devem ser descartados dos nossos sistemas, uma vez que, como nós já falamos, isto tende a ser refletido bastante nos seus descendentes, uma vez que são defeitos congênitos, ou seja, que são transmitidos aos descendentes desses indivíduos. Por exemplo, nós podemos ter também um animal que apresenta um aprumo chamado cambaio. Observem que essa parte da perna central, ela tende a ser maior em relação aos outros aprumos e, consequentemente, mais voltado para dentro, né? Isso prejudica realmente bastante o desempenho deste animal. Bom, do ponto de vista da avaliação vista de maneira frontal, nós já vimos que nós podemos avaliar esses aprumos tanto vistos de perfil como vistos de maneira frontal. Aqui nós temos exemplos de maneira frontal. Então, nós temos aquele regular, que é quando a gente traça aquelas linhas imaginárias, realmente ele se encontra bastante equilibrado. Podemos ter o que a gente chama de aprumo aberto. Observem que o animal tende a apresentar os seus aprumos abertos em relação à forma regular. Ele pode apresentar o tipo de aprumo fechado, que é quando os aprumos são voltados para dentro. Podem apresentar um aspecto conhecido como arqueado, né, em formatos aí de arcos realmente, na questão dos aprumos, por isso que eles são chamados de arqueados. E o animal cambaio, que, como nós já vimos, é aquele animal que tende a apresentar essas partes aqui mais salientes em relação às partes de baixo. Então, é possível realmente constatar aí, comparando com o que a gente define como aprumos regulares, estes defeitos, que podem ser abertos, fechados, arqueados ou cambaios. Lembrando também que uma das formas da gente poder avaliar os aprumos não é só avaliando os aprumos anteriores, são aqueles presentes ali na frente do animal. Nós temos também que avaliar os aprumos posteriores, que também podem ser avaliados tanto da maneira através do seu perfil, né, através da vista lateral, como nós estamos observando nesta figura, quanto visto também pela parte de trás, né, vista de maneira frontal. Então, aqui nós temos aquele animal tido como animal possuindo aprumo de uma maneira ideal. Vocês reparem que esta linha, quando tracejada, ela tende realmente a demonstrar o equilíbrio presente naqueles membros posteriores. Temos aquele animal chamado curvilhão em foice, que tende a ter esta parte aqui mais desenvolvida,
mais desregulada em relação a outras partes do corpo, do aprumo. Temos o curvilhão reto. Observe que é como se o aprumo do animal ele fosse completamente reto, né? Isso aí é uma condição que prejudica demais o animal em seu caminhar. Temos o chamado de adiantado de trás. Observe que esta parte aqui ela é voltada para frente. E temos o atrasado de trás, onde a perna ela tende a ser bastante, a possuir uma saliência bastante identificada, voltado mais para a cauda ali do animal. E como eu falei com vocês, nós podemos também fazer a avaliação frontal, né, através da visão de trás. Então, nós temos aqui o animal que deve ser seguido de referência, que possui os aprumos normais. Lembrando que esses animais com defeitos, eles podem apresentar o que a gente chama de jarretes abertos. São aqueles que tendem a ter os jarretes mais voltados para dentro. O animal cambaio, que tende a ter os jarretes mais voltados, primeiramente, nesse primeiro terço das pernas dos animais voltado para dentro e depois, no segundo terço, voltado para trás. Aquele animal aberto de trás, onde as pernas tendem a estar muito abertas uma em relação a outras, e o fechado de trás, que é aquele animal que tende a apresentar realmente as pernas mais fechadas. Então, como nós podemos reparar nessa foto, aqui nós temos o animal que se apresenta em equilíbrio normal, um animal que apresenta questões relacionadas a jarretes abertos, como nós estamos visualizando aqui, e o animal chamado de cambaio, que é este animal. Reparem a diferença dessas linhas imaginárias que são traçadas em relação àquele animal perfeitamente equilibrado com relação a essa questão dos aprumos. Bom, além disso, um outro aspecto muito importante dentro da avaliação externa dos animais, né, dentro da avaliação exognose, diz respeito à dentição. Através dos dentes de alguns animais, nós conseguimos delimitar a idade daquele animal. Se trata-se de um animal mais velho, de um animal mais novo. Isso é muito importante, principalmente quando a gente vai adquirir alguns animais através de compra e a gente quer constatar realmente que aquele animal ele apresenta com uma idade ainda interessante de ser utilizada dentro de sistemas de reprodução, né, dentro de sistemas de produção. Lembrando que animais mais velhos não são recomendados, uma vez que esses animais tendem a ficar menos tempo útil ali dentro do nosso sistema. Então, através do que a gente chama de cronometria dentária, que é a avaliação dos dentes dos animais, nós podemos fazer a identificação realmente da idade destes animais. Então, o conhecimento da idade dos animais, ela implica em uma variação do valor comercial dos animais. Animais mais jovens e maduros tendem a ser muito mais valorizados do que animais mais velhos. Por isso, a gente deve ter uma preocupação muito grande com a identificação visual ali nos dentes, para que a gente possa realmente ter uma estimativa da idade daquele animal através da sua dentição. Então, dentro dos animais, os dentes realmente são as estruturas anatômicas que melhor registram a passagem do tempo. Portanto, o seu exame de reconhecimento, ele deve ser uma prática quando a gente vai adquirir, né, através de compra, algum animal. O exame dos dentes é o método mais utilizado, como eu falei com vocês, e muitas vezes a maneira mais barata da gente poder estimar, né, qual é a verdadeira idade ali daqueles animais. E é uma prática muito utilizada, principalmente
na aquisição de equinos, né, onde realmente a dentição ela consegue expressar de uma maneira bem precisa qual é a idade daquele animal. Então, falando de equinos, nós constatamos que o cavalo adulto ele possui 40 dentes, isso é um aspecto importante, né, que diz respeito ao sexo. Animais machos sempre possuem mais dentes do que fêmeas. Então, um cavalo adulto ele possui 40 dentes e uma égua 36 dentes. Desses dentes, 12 são incisivos, ou seja, 6 superiores e 6 deles sendo inferiores. O animal também possui 24 dentes molares, sendo distribuídos igualmente nas duas arcadas, né? Ou seja, 12 superiores e 12 inferiores, e 4 caninos. Vamos lembrar que esses caninos eles são presentes nos machos, né? Geralmente, em animais fêmeas, a gente não consegue constatar esses tipos de dente, a não ser que tenha algum processo ali de má formação genética, fazendo com que algumas fêmeas possam apresentar esses caninos. Lembrando que esse processo também é uma característica que tende a desvalorizar o animal e que tende a ser passado para os seus descendentes, fazendo com que esses animais devam ser descartados do nosso sistema. Então, só a nível de visualização, aqui nós temos os dentes incisivos dos equinos, os dentes caninos, lembrando que tendem a ser presentes somente em machos, o que a gente chama de barra, né, que é esta região daqui de baixo, e os dentes molares, que é aqueles dentes que estão dispostos e distribuídos nessa região chamada de barra. Então, a questão da cronometria dentária ela é realizada com base nos dentes incisivos e caninos, uma vez que os dentes molares, presentes aqui atrás, são difíceis de serem visualizados, uma vez que eles se encontram mais voltados para ali no final da boca do animal, o que já não ocorre, por exemplo, com os incisivos e caninos, que estão ali no começo da boca do animal. Então, os incisivos, eles podem ser classificados como pinça, médio e canto, conforme a figura a seguir. Então, esses dois primeiros aqui são chamados de pinça. Esses, depois desses centrais, são chamados de médios, e os últimos são chamados de dentes do canto. Bom, lembrando que equinos, eles também apresentam dentes de leite. E esses dentes de leite, eles são chamados de caducos, porque vai chegar uma hora que aqueles dentes vão ser substituídos por dentes permanentes. Então, esses dentes de leite, chamados de caducos, são os primeiros que surgem. Os dentes premolares e caninos nascem quando o animal já apresenta uma idade adulta, né? Então, animais jovens, como potros, eles tendem a apresentar esses dentes caducos, que são conhecidos como dentes de leite. Na medida que ele vai desenvolvendo, atingindo a idade adulta, esses dentes de leite, né, esses dentes caducos, eles são substituídos por dentes permanentes, como os premolares e os caninos. Então, a determinação da idade através da cronometria dentária, ela pode ser dividida em fases que vão realmente retratar todas as mudanças que acontecem na dentição dos equinos, na medida que o animal vai se desenvolvendo. Então, o nascimento daqueles dentes conhecidos como caducos, ou dentes de leite, eles tendem a ocorrer até os 6
meses de idade, né, de potro. Depois vão surgir aqueles dentes conhecidos como pinças, que tendem a surgir aos 7 dias de vida. Depois, os médios, aos 30 dias. E, em seguida, os cantos, que vão até os 6 meses. Lembrando que esses dentes depois irão ser substituídos, né, esses dentes de leite, por dentes permanentes. Então, o que vai acontecendo? Aqueles dentes caducos, eles tendem a ficar desgastados, originando uma forma ovalada daqueles dentes incisivos. Então, o desgaste ele tende a ocorrer da mesma forma do surgimento nas primeiras pinças, ali por volta de 1 ano de idade. Depois, os médios com 1 ano e 6 meses, e os cantos que chegam até os 2 anos. Então, esse desgaste ele tende a ocorrer de uma maneira equilibrada de acordo com os diferentes dentes. Você repara que os da pinças, ali por volta de 1 ano, eles já começam a ficar desgastados. Depois, os médios, por volta ali de 1 ano e 6 meses. E os do canto, que chegam a sofrer um desgaste ali até os 2 anos. Então, aqui nós temos aqueles dentes que realmente refletem animais mais jovens. A gente consegue constatar, né, um equilíbrio entre essas pinças, que são as estruturas mais visualizadas realmente na identificação da idade desses animais. E observem que os dentes desses animais tendem a apresentar um aspecto mais ovalado, né, em formato mais oval, visualizado também aqui nessa parte interior destes dentes. O que realmente caracteriza que esses animais são animais novos, né, com no máximo 2 anos de idade. A mudança dos dentes caducos para os dentes definitivos, né, ou permanentes, ela ocorre quando a gente visualiza o que a gente chama de mesa dentária elíptica. E, geralmente, esse aspecto tende a ocorrer quando o animal apresenta de 2 a 3 anos, as pinças começam a ser substituídas por dentes definitivos ou provisórios ou permanentes. De 3 a 4 anos para os dentes médios e de 4 a 5 anos para os dentes do canto. Então, aqui vocês reparem que a gente realmente consegue identificar uma visualização bem distinta daquela figura anterior, que é quando o animal apresentava dentes ainda caducos, ou seja, dentes de leite, onde a tendência era que aqueles dentes eles estavam ali de uma maneira distribuída mais homogênea. Aqui não, aqui já é possível constatar diferenças entre esses dentes, né, das pinças, que são esses mais centrais, em relação aos médios e aos do canto. Então, toda vez que a gente visualizar animais que apresentam essa característica, nós já podemos definir que são animais que podem apresentar de 4 até 5 anos. Então, por volta dos 5 anos, é possível identificar o nascimento dos dentes caninos, que a gente chama, né, são essas estruturas aqui que estão presentes em animais machos. Aos 6 anos, tende a acontecer um rasamento daqueles dentes definitivos, como nós estamos observando aqui na figura, ou seja, vai ocorrendo um desgaste, e é possível visualizarmos uma mesa dentária apresentando um aspecto mais ovalado, como acontecia, por exemplo, naqueles dentes iniciais de leite até os 2 anos de idade. Esse rasamento, né, esse desgaste, ele tende a ocorrer aos 6, 7, 8 anos aqui nas pinças, então esses dentes mais centrais, né, com 6 anos, 7 naqueles dentes
conhecido como médios, e 8 anos nos dentes do canto. Então, a presença dos dentes caninos, né, do aparecimento desse dente, já é uma evidência importante para que a gente possa constatar que aquele realmente se trata de um animal que apresenta uma idade acima de 5 anos, ou por volta de 5 anos. Um outro aspecto importante diz respeito ao que a gente chama de cauda andorinha, que pode ser visualizada ali naqueles dentes do canto. A cauda de andorinha, portanto, ela pode ser vista ali por volta de 7 anos de idade. Quando a gente fala cauda de andorinha, diz respeito a essa saliência que ocorre aqui nos dentes em relação à sua estrutura. Então, geralmente, esse aspecto aqui que a gente chama de cauda de andorinha, ela tende a estar presente em animais que apresentam por volta ali de 7 anos de idade. Já o que a gente chama de mesa dentária arredondada, uma vez que as estruturas tendem a ficar cada vez mais arredondadas, ela tende a aparecer aos 9 anos de idade. E é possível observar que as pinças, que são aqueles dentes ali centrais, tendem a ficar nivelados uns com os outros. Então, aos 10, com os outros dentes, né? Tanto com os molares quanto com os do canto. Aos 10 anos de idade ocorre o nivelamento dos médios, em relação a eles, e os dos cantos aos 12 anos. Então, isso aqui, quando a gente visualiza esse tipo de situação, reflete que já se trata de um animal mais velho, né? Um animal apresentando aí por volta de 12 anos de idade. E a partir dos 13 anos ocorre a formação da mesa dentária em formato triangular. Vocês reparem que os dentes apresentam um aspecto mais triangular. Principalmente naquele triângulo chamado de triângulo equilátero. E essa forma triangular tende a acontecer, como acontece nos outros dentes, primeiramente nas pinças, né? Aos 14 anos, nos médios aos 15 e 16 anos nos cantos. A partir de 17 anos, nós já temos um animal bem velho, vem o que a gente chama de biangulação das pinças, ou mesa dentária em forma de triângulo isósceles. Essa biangulização dos médios, elas tendem a ocorrer aos 18 anos e dos cantos aos 19. Então, essa questão da dentição é um aspecto muito importante na avaliação, né, da idade em equinos. Além disso, dentro da exognosia, nós temos alguns aspectos anatômicos importantes e que devem ser avaliados. Quando a gente trabalha com animais leiteiros, uma característica importante é a gente avaliar realmente a distribuição do que a gente chama de úbere do animal, que é aquela estrutura que vai suportar e comportar as tetas do animal e bastante responsável pela presença de glândulas que contribuem no processo de produção de leite. Então, esses úberes, eles devem ser simétricos um em relação aos outros, devendo evitar úberes que não apresentam simetria. Animais que apresentam esse tipo de problema devem também ser descartados. Além disso, uma característica importante diz respeito à consistência do úbere. O úbere não pode ser nem muito duro, nem muito macio, né? Ele tende a ser mais equilibrado em termos de estrutura, em termos de maciez. Uma outra característica que deve ser avaliada diz respeito à avaliação da boca. Alguns animais podem apresentar o que a gente chama de oclusão dentária.
que é o que a gente conhece de duas formas, né? O bragnatismo e o prognatismo. O bragnatismo diz respeito a quê? É quando o lábio superior do animal tende a ser maior em relação ao lábio inferior. E o prognatismo é o contrário, é quando o lábio inferior tende a ser maior do que o lábio superior. Isso são características importantes, uma vez que a nutrição do animal, o processo de nutrição, ele começa, né, de digestão, ele começa por onde? Na boca, na medida que o animal capta o alimento. Quando a gente visualiza animais apresentando esses tipos de problema de oclusão dentária, a gente realmente consegue destacar, né, e consegue identificar uma perda de desempenho muito grande. Isso se deve ao fato de que esses animais têm uma dificuldade muito grande na captação de alimento, seja no coxo ou seja em pastagem, o que faz com que esse animal ele tenha uma perda de desempenho bastante acentuada. E lembrando que esses animais devem ser descartados porque isto são características congênitas, né, que podem realmente passar de pai para filho, ou de mãe para filho, né, ser realmente transferida para os seus descendentes. Aqui nós temos um animal que apresenta a dentição equilibrada, de maneira correta, e já aquele indivíduo que tende a apresentar a oclusão dentária conhecida como prognata, que tem aquele lábio inferior mais desenvolvido em relação ao superior. E aqui um animal apresentando a oclusão dentária que nós chamamos de retrognata, onde o lábio superior tende a ser maior do que o inferior. E aí temos, né, o perfil nasal desses animais, frontal, demonstrando como ele deve ser equilibrado. Né? Reparem aqui a simetria entre os olhos e quando a gente traça essa linha reta, a gente realmente consegue observar que essa parte daqui ela é similar a essa. Alguns animais podem desenvolver o que a gente chama de hiatismo, que é um desvio, né, que tende a ocorrer ali naquela região frontonasal do animal. E lembrando que esse hiatismo também é uma característica indesejada, uma vez que ele vai prejudicar a alimentação do animal e também aspectos voltados à respiração, além de ser uma característica genética, que vai ser transmitido de descendente para descendente. Como eu falei com vocês, animais, como os caprinos e ovinos, além dos equinos, nós podemos realizar, né, a diferenciação desses animais através da arcada dentária, que é o que a gente chama aí, dentro da zootecnia, de cronometria dentária. Lembrando que crono vem de tempo, metria quer dizer o quê? Medidas do tempo, e a dentária é a medida do tempo daquele animal, né, relacionado à idade, através da avaliação dos dentes. Então, o animal jovem, né, apresentando dentes de leite, eles tendem a apresentar aquelas pinças, que são esses dentes centrais, bem equilibrado em forma de tamanho em relação aos outros dentes presentes na arcada dentária do animal. Você repara que na medida que o animal ele vai crescendo, essas pinças e também os dentes, né, médios, eles tendem a ficar mais desenvolvidos em relação aos dentes do canto. Já um animal com 1 ano e meio a 2 anos, né, ele tende a apresentar as pinças bem salientes em relação ao animal que apresenta dentição de leite. Já com 3 anos, observe que não só as pinças começam a se desenvolver, como eu falei com vocês, esses dentes médios também se desenvolvem em relação aos dentes do canto.
E o animal, que é aquele que a gente chama de boca cheia, são aqueles animais onde basicamente todos os dentes estão desenvolvidos, né? E isso é um processo que tende a ocorrer ali por volta de animais representando acima de 5 anos, né? Ou seja, que são animais realmente mais velhos e que têm uma perda de desempenho produtivo muito grande. Então, a evolução dentária de ovinos e caprinos, ela pode ser refletida da seguinte forma: até 1 ano e meio, animais irão apresentar somente dentição de leite. De 1 ano e meio a 2 anos, ocorrerá a substituição de pinças. Esses dentes de leite dará origem a pinças maiores. 3 anos, substituição dos primeiros palmédios, né? Aqueles dentes de leite vão ser substituídos pelos primeiros médios. 4 anos, substituição dos segundos médios. Dentes de leite vão ser substituídas pelos segundos médios. E 5 anos, substituição dos cantos, né, que é quando o animal apresenta aquele aspecto definido como um animal de boca cheia. Bom, a nossa aula de hoje ela foi até aqui. Espero nos encontrarmos aí em breve em nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês.